Felipe Vieira Nunes trabalhava como vendedor de açaí no Guarujá e tinha 30 anos. Ele foi morto com 7 tiros disparados por 2 policiais da rota na noite de 28 de julho de 2023. Os 7 tiros que a vítima recebeu, 5 foram enquanto ele se encontrava em pé e 2 enquanto ele já estava no chão. Não é possível dizer ao certo o horário que os tiros aconteceram. Isso porque o laudo necroscópico aponta que ele teve óbito em trânsito às 9h43 da noite. Mas o BO diz que a ocorrência aconteceu mais de 1 hora depois, às 10h52. O UOL teve acesso a algumas imagens do corpo de Felipe no necrotério. Em algumas delas apareciam marcas similares de queimaduras de cigarro em partes do corpo. Mas os ferimentos simplesmente não constam no laudo necroscópico. Se ele não apareceu no laudo e ele existe, o laudo não cumpriu com as exigências legais que determina que todo elemento de interesse pericial ou ferimentos no corpo tem que ser obrigatoriamente relatados para entender o que aconteceu antes, durante ou depois da morte da vítima. Este vídeo foi gravado por um morador da Vila Baiana, no Guarujá, horas depois da morte de Felipe. O chinelo dele, moleque, eu vou levar. Acho que ele caiu aqui, ó. Nas teias, porque ele tá com seu sangue, moleque. Vai pra esquina, limpar o bagulho. Acaba, a bala. Tiro. Nossa, uma ovelha. Ele tenta correr. Ele tenta correr. Isso porque ele tinha uma deficiência no braço, ocasionada por um vidro que estilhaçou no antigo trabalho dele, um salão de cabeleireiro. Com isso, os movimentos de 3 dedos da mão foram reduzidos, o que dificultaria ele manusear qualquer arma. Primeira vez que eu pensei que eu ia morrer na minha vida, mano. Mas graças a Deus tô melhor, só que eu perdi a sensibilidade, né, de 3 dedos. Então pra trabalhar na área fica meio complicado, né? Voltando à cena do crime, na Vila Baiana a população tem certeza de que ela foi alterada por parte dos policiais, o que é ilegal. No boletim de ocorrência tá que ele foi socorrido pelo SAMU. E no dia do ocorrido, as pessoas falaram que ele saiu de lá morto na viatura. Então acredito que nesse meio percurso eles tenham feito esse transporte do corpo da viatura para a ambulância. Você muda o corpo de local, você tá mudando a cena do crime, né? Nenhuma perícia foi feita no local, mas algo mais grave foi feito. No hospital, os familiares foram informados que os itens de Felipe estavam com os PMs. Já os PMs disseram que Felipe não tinha nada. Mas nas fotos do necrotério dá pra ver que a chave do carro dele estava ao lado do corpo. E o celular de Felipe, que sumiu, foi acessado mais de 1h30 depois de ele ter morrido. Existem várias inconsistências nos relatos oficiais. Agora mesmo teve a 19ª morte, os moradores estão denunciando, estão dizendo que os fatos não ocorreram como estão sendo relatados. A Operação Escudo do governo de São Paulo tinha como principal objetivo sufocar o tráfico de drogas na Baixada Santista. Mas a matança começou após a morte do soldado da rota Patrick Bastos Reis, na noite de 27 de julho de 2023. Nós não vamos deixar passar impune a agressão a policial. Não hesite em utilizar a legítima defesa a seu favor. Faça isso. A sociedade quer que você trabalhe, viva bem e esteja íntegro para cumprir as suas missões. Nenhuma das vítimas até agora que a gente tem conhecimento foi pedido o exame residográfico, que seria um exame importante, um exame complementar importante para determinar se houve ou não troca de tiros. Existem uma série de inconsistências, né? Não houve hostilidade, não houve excesso, houve uma atuação profissional, né, e que resultou em prisões, e nós vamos continuar com as operações. Então eu diria que, do ponto de vista de uma política de segurança pública, desde o início parecia muito claro que tanto o governador quanto o secretário da Segurança Pública estavam muito alinhados no sentido de resgatar uma política e uma polícia muito violenta. Não tem novidade se a gente for pensar um pouco no que foi a campanha eleitoral do Tarcísio. Não é à toa que ele traz, por exemplo, para ser seu secretário, o Derrite, né, o ex-deputado Derrite. Então vamos recordar.
A polícia, ela tá, como sempre, né, querendo reduzir a letalidade policial. Então, os tenentes, principalmente os oficiais, mas sargentos, cabos, soldados, que nos últimos 5 anos se envolveram em 3 ocorrências ou mais que tenham resultado evento-morte do criminoso, eles estão sendo movimentados. Até eu que estou fora da rua há 2 anos, me encaixo, porque o camarada trabalhar 5 anos na rua e não ter 3 ocorrências, na minha opinião, é vergonhoso, né? Mas é a minha opinião, né? Rapaziada, a frase é a seguinte, é uma vez rota, sempre rota. Nesse caso, tem sido o contrário. A gente não aceita e não admite que a polícia mate as pessoas. Por quê? Primeiro que não tem pena de morte no Brasil. E segundo que a eficiência da segurança pública é a segurança pública que vai lá, localiza, identifica e prende, submetendo essas pessoas aos rigores da lei. Para mim, assim, com 15 anos trabalhando com segurança pública em São Paulo, me parece muito claro que o que aconteceu no Guarujá foi uma operação vingança. E se esse policial fez uso da força de forma legítima, qual é o sentido de esconder as imagens até agora? Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que em 11 dos 19 casos que terminaram em morte no Guarujá, os policiais eram de batalhões que possuíam câmeras. A pasta disse que 4 das câmeras tiveram as baterias descarregadas. Entre elas, as da ocorrência que vitimou Felipe Vieira Nunes, segundo a apuração do UOL. A Secretaria informou também que todos os laudos foram executados com rigor técnico, isenção e nos termos da lei, e que em nenhum deles foi registrado sinais de tortura. Qual?